Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Hélio. Olá, boa noite, Hélio. Oi, Wanda. Boa noite a todos e a todas. Ivana, bem-vinda. Certo. Desde já agradecemos, Ivana, o carinho de você ter atendido o nosso convite. Muito obrigado, viu? Prazer, Hélio, alegria. Esse é o momento da reunião de divulgação doutrinária da Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. E a nossa casa mantém uma atividade assistencial de relevo. Também lembramos que a nossa casa mantém a reunião pública no sábado pela manhã, às 9 da manhã, e às 18 horas de sábado temos o momento de oração pelos que sofrem, com a leitura do Evangelho, uma breve explanação e passes também, além, é óbvio, do próprio momento de oração pelos sofredores. Também mantemos, na segunda à noite, a reunião de tratamento espiritual à distância, quinta à noite também, a reunião de tratamento espiritual à distância, às 19 horas, sendo que quinta-feira ainda é também presencial, para as pessoas que assim o quiserem. Às 19 horas, vamos dar início à página de abertura do livro Mais Luz, Chico Xavier é o médium, Batuíra é o espírito. E a lição é de número 43, continuidade. É imperioso fortalecer o coração e não permitir que o desânimo sobrevenha. Permanecer no campo das obrigações próprias e trabalhar, confiar e esperar. Vamos então à nossa prece inicial. Senhor Jesus, divino amigo, querido benfeitor Batuíra, a nossa gratidão por estarmos aqui, mais uma vez reunidos online, nessa tarefa da divulgação doutrinária. Pedimos que envolva a nossa convidada da noite, a nossa Ivana Rainski, que ela possa contar com a boa assistência dos espíritos dirigindo esse trabalho e que possamos aprender um pouco mais das lições que a doutrina espírita nos ensina a seguir. Se conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. A nossa convidada da noite é uma amiga já de um bom tempo. Nós estamos estreitando os laços da Federação Espírita de Goiás com o Movimento Espírita Fluminense. E nós já tivemos ela recentemente conosco. Eu estive lá na FEEGO, a convite, fazendo palestras naquela região, e de público agradeço a boa acolhida e a ajuda que o Movimento Espírita Goiano nos deu, porque conseguimos vender todos os livros que levamos para amealhar recursos para casa. Então, a nossa gratidão é muito significativa nessa hora. Ivana Rainski, que é presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, é oradora já conhecida no nosso movimento espírita como uma significativa folha de serviços prestados ao movimento espírita nacional. A nossa gratidão, e eu passo a palavra para ela. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite, pelo carinho da acolhida. É uma alegria estarmos novamente aqui na Casa de Batuíra, mesmo sendo virtual, nós nos sentimos juntos, né? E nos imaginamos aí no salão da casa, junto com todos, falando sobre Jesus. Eu vou pedir licença para compartilhar com vocês uns slides que eu preparei para ajudar a guiar o nosso pensamento, tá? Vou fazer assim, não vou nem aumentar o tamanho não, porque a gente vai só usando como um roteirozinho para a nossa reflexão. Bom, primeiro, nós começamos lembrando essa passagem que nós encontramos lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, quando ele diz, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta é uma passagem bíblica muito conhecida, e nós que somos espíritas, principalmente, compreendemos bem o quanto essa verdade é importante, o quanto o conhecimento da verdade é importante para nós, para nos libertarmos. Nos libertarmos de quê?
de nós mesmos, das nossas imperfeições morais, para prosseguirmos rumo à evolução, que é o que Deus espera, né? Aguarda para nós. Então, vamos destrinchar um pouquinho esse versículo para compreendermos melhor o que Jesus quis dizer com isso, né? Aqui nós vamos encontrar 3 aspectos interessantes. Primeiro, ele fala do conhecimento, né? Conhecereis. Depois, ele fala da verdade. E ele fala da libertação, da liberdade. Então, são 3 aspectos importantes para nós, e nós vamos observar que eles estão realmente, assim, intrinsecamente relacionados. O quanto é importante nós conhecermos a justiça divina, a lei de Deus, compreendendo esta lei, que é uma verdade, não é? A verdade maior, além daquelas nossas crenças infantis que nós sempre tivemos como humanidade, ainda muito atrasada que somos, essa verdade que Jesus nos trouxe, que está no seu evangelho, e que a doutrina espírita veio para nos trazer a compreensão. E é justamente essa compreensão, o conhecimento dessa verdade que vai nos libertar, que vai nos dar o caminho, o roteiro para nós seguirmos em direção à perfeição, que é, não é, o nosso destino final de todos nós. Bom, conhecimento, primeiro tópico, né? Como que a gente adquire o conhecimento? Todos nós sabemos que é através do estudo. É por meio do estudo que nós vamos conhecendo as leis de Deus. Bom, mas estudar o quê? Se nós somos espíritas, e nós somos espíritas cristãos, nós estudamos o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. O Espiritismo vem e levanta o véu sobre aqueles ensinamentos que Jesus nos trouxe e que, por vezes, é tão difícil para nós a compreensão. Então, o estudo das obras da codificação espírita, nós sempre temos que começar pelo começo. Existe, inclusive, uma campanha em nível nacional que foi criada pela USE de São Paulo, a União das Sociedades Espíritas de São Paulo, ainda na década de 1970. Essa campanha ela se tornou uma campanha nacional, é uma campanha permanente do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Então, comece pelo começo, quer dizer para nós o seguinte: vamos buscar o conhecimento, em primeiro lugar, nas obras de Allan Kardec. Que ali estão os princípios fundamentais do Espiritismo. Não é possível nós conhecermos o Espiritismo se nós não buscarmos a codificação espírita. Aí nós nos referimos principalmente às 5 obras que nós conhecemos como sendo Pentateuco, ou obras básicas, ou obras fundamentais. E nós temos como primeira delas, né, publicada em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele contém a base do Espiritismo. Está toda ali em O Livro dos Espíritos. Mas, na sequência, Allan Kardec publicou outras obras que aprofundaram e desdobraram os ensinamentos trazidos pelos Espíritos, publicados em O Livro dos Espíritos. Nós temos, na sequência, o Livro dos Médiuns, que é o manual prático dos médiuns. É preciso que todos, né, nos debrucemos sobre essa obra para compreendermos bem sobre o fenômeno mediúnico, sobre como utilizar a mediunidade, como realmente ser um médium com Jesus. Temos, então, depois, na sequência, publicado em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, as pessoas às vezes até dizem assim: é a Bíblia dos Espíritas. Não. Nós temos a Bíblia Sagrada, com diversas traduções. O Evangelho segundo o Espiritismo extrai do Evangelho alguns trechos, especialmente os que se referem ao aspecto moral mesmo da criatura, e vem trazendo para nós explicações lógicas acerca daqueles trechos do Evangelho. É um livro de cabeceira para nós, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós vamos encontrar ali não só o esclarecimento, mas também a consolação para as nossas dores, para as nossas dificuldades da vida. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é altamente consolador. Embora nós possamos dizer que toda a obra de Kardec, ela é consoladora, porque à medida em que nos esclarecemos, nós vamos compreendendo o porquê das coisas, o porquê da vida, o porquê da dor, o porquê de estarmos vivendo o que estamos vivendo. E quando nós compreendemos,
fica muito mais fácil de nós enfrentarmos e superarmos as dificuldades que a vida nos apresenta. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo tem essa característica de ser a doçura, né, da mensagem de Jesus ali em toda a sua essência. Depois nós temos O Céu e o Inferno, que foi um livro também que veio para nos dizer que céu e inferno são estados de consciência, que não são locais circunscritos. Então, vem trazendo para nós a justiça divina, falando sobre penas eternas, não é? Sobre gozos futuros. E depois, como quinta obra, né, desse Pentateuco, nós temos a obra A Gênese, onde nós encontramos muitas informações, especialmente relacionadas à parte da ciência, do surgimento da Terra, do globo, desenvolvimento das espécies, e também trazendo para nós informações preciosas sobre esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de transição planetária. É um momento em que o nosso mundo está deixando, né, de ser um mundo de expiações e provas para se tornar um mundo de regeneração. Vejam só, o mundo de regeneração não é um mundo perfeito, longe de ser perfeito, mas é um mundo onde o bem já começa a aparecer mais do que o mal. Porque uma das características do mundo de expiações e provas é que o mal se sobrepõe ao bem. E não é difícil nós observarmos isso aqui na Terra. Embora, é claro, o bem existe e muito, só que ele não é divulgado. Nós conhecemos, por exemplo, o trabalho realizado pela Casa de Batuíra em São Gonçalo. Mas os veículos de comunicação, a grande mídia, não mostram trabalhos como esse. Isso não dá audiência. Temos que repensar, não é? Por quê? Olha a nossa responsabilidade nisso aí. Porque as emissoras de TV, os veículos de comunicação, eles anunciam aquilo que é do interesse das pessoas. Por que as pessoas se interessam mais pela corrupção, pela tragédia, por tudo que é ruim, e não pelas boas ações que estão acontecendo o tempo todo, né, na nossa sociedade? Então, além dessas obras da codificação, nós temos outras obras de Kardec, como a Revista Espírita, a Viagem Espírita de 1862, temos também obras póstumas, o que é o Espiritismo. Então, são obras que Kardec deixou para nós. E aí, claro, né, existem aquelas outras que estão em coerência, em sintonia com os princípios fundamentais do Espiritismo. Tanto daqueles clássicos como Leon Denis, como Ernesto Bozano, Camille Flammarion, mas também aqueles psicografados por Chico Xavier, diversos espíritos, como André Luiz, Emmanuel, aqueles psicografados por Divaldo Pereira Franco, por Dona Ivone do Amaral Pereira, e tantos outros médiuns, né, por Raul Teixeira, médiuns sérios, que recebem mensagens de espíritos sérios, completamente coerentes com a base do espiritismo, e que vem nos ajudando a compreender melhor a vida no mundo espiritual e as relações entre os dois planos. Então, por isso, meus irmãos, que o conhecimento, ele só vai acontecer quando nós buscarmos o estudo, mas na fonte segura. Temos que ter muito cuidado, porque hoje a quantidade de obras ditas espíritas é muito grande. Mas se nós fizermos uma leitura, passando pelo crivo da razão, usando a nossa fé raciocinada, nós vamos descobrir que ali há apenas um livro que talvez tenha sido ditado por um espírito, mas que não tem nada a ver com o espiritismo, que não cumpre com aqueles princípios fundamentais que a doutrina espírita nos apresentou. Então, nós precisamos ter o conhecimento da base para termos esse discernimento, para podermos fazer esta diferenciação, separando o joio do trigo. Porque o apóstolo Paulo disse, né? Ele é de tudo, retende o que é bom. Para a gente poder avaliar o que é bom, nós temos que ter o conhecimento para identificarmos aquilo que é realmente uma revelação, que é verdadeiro, daquilo que é apenas uma opinião pessoal do espírito ou do autor, seja ele encarnado ou desencarnado, né? Bom, então o conhecimento ele vai nos conduzir ao discernimento e ao equilíbrio. Isso é fundamental. Nós nos equilibramos quando nós compreendemos. Allan Kardec fala assim, não basta crer, é preciso, sobretudo, compreender. Quando nós compreendemos, vai muito além da crença.
Por isso que nós espíritas, nós não dizemos assim, olha, nós acreditamos que os espíritos sobrevivem à morte do corpo e nós acreditamos na reencarnação. Não, nós não acreditamos, nós sabemos, nós temos certeza. Porque a crença é uma coisa muito subjetiva. Eu posso crer em algo hoje e amanhã já deixo de crer. Eu acreditava nisso, agora não acredito mais. Eu acreditava que você era minha amiga ou que você era meu amigo. De repente, você teve atitudes que demonstravam que não. A minha crença estava errada. Agora, quando a gente tem convicção e tem certeza, é algo que nada modifica. Porque o próprio Emmanuel, né, disse a Chico Xavier que se em algum momento ele, como orientador espiritual do médium, dissesse algo que estivesse incoerente com a doutrina, que deixasse Emmanuel e ficasse com a doutrina espírita. Exatamente porque é uma fé inabalável. E Allan Kardec nos diz, né, a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face, frente a frente, em todas as épocas da humanidade. Então, quando nós temos essa fé inabalável, esse conhecimento, isso para nós traz o discernimento e traz o equilíbrio para as nossas vidas. E aí é bom a gente lembrar que quando nós estamos falando disso, né, desses princípios da doutrina espírita, o espiritismo ele não criou os espíritos, né? Na verdade, ele não veio para desfazer o que Jesus disse, ao contrário, ele veio relembrar e esclarecer o que Jesus disse. A doutrina espírita, ela foi sistematizar o conhecimento obtido dos espíritos pelo uso da mediunidade. Porque a mediunidade, ela sempre existiu. Nós temos relatos de comunicações mediúnicas no Velho Testamento, mas de forma sistemática, essa interação entre o plano espiritual aconteceu com a doutrina espírita. Então, por isso que nós dissemos que o espiritismo, ele não existiu sempre. Às vezes a pessoa diz assim, não, mas o espiritismo existe desde o início dos tempos. Não, na verdade, existem os fenômenos mediúnicos, existe a comunicação entre os dois mundos. Mas espiritismo foi um termo criado por Allan Kardec para designar uma nova doutrina que estava sendo lançada com o lançamento de O Livro dos Espíritos. Então, ela traz esse conhecimento que os espíritos nos entregou e nos oferece de forma sistematizada, seguindo aquele raciocínio do simples para o complexo, porque o nosso codificador era um cientista. Era um estudioso, era um pedagogo, autor de vários livros, fluente em vários idiomas. Então, ele era um espírito já preparado para cumprir com essa tarefa de codificar o espiritismo e deixar para a humanidade. O espiritismo, então, vem nos mostrando que nós temos uma natureza espiritual, que nós temos uma origem divina. Nos comprova de que não somos apenas esse corpo material. Porque se pensássemos que a vida se resume ao nascimento, o período entre o nascimento e a morte, que sentido teria a vida? Que sentido teria para aquelas pessoas que já nascem enfrentando grandes desafios? Muitas vezes nascem já com deficiências físicas, deficiências mentais, completamente dependente dos cuidados de outrem. Que sentido teria para aquelas pessoas que, por mais que se esforcem, não conseguem prosperar, vivem com muita dificuldade financeira, muitas vezes não tendo o mínimo necessário para uma vida com dignidade, ao passo que outras pessoas aparentemente têm tudo, desde o nascimento. Nascem em famílias bem estruturadas, saudáveis, bonitos, com possibilidades de viver uma vida com muito conforto e segurança. Como é que seria a justiça divina se nós não entendêssemos que a vida não é só essa aqui, material como nós a temos hoje? Não existiria essa justiça. Não haveria nenhum sentido em acreditarmos em Deus, esse Pai de amor e bondade que Jesus veio para nos apresentar, se nós não tivéssemos a certeza de que se hoje nós estamos passando por tudo que a gente passa, é porque nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. O Espiritismo nos ensina que nós vivemos sob uma lei de causa e efeito. Então, tudo que hoje eu tenho, eu vivencio, é a colheita daquilo que eu plantei.
seja um plantio que eu fiz nessa própria existência, quando mais jovem, seja por coisas que eu nem me recordo, mas que eu fiz no passado em outras reencarnações. Assim faz sentido. Assim a gente entende a misericórdia de Deus, que nos dá a oportunidade de retornarmos, digamos, à cena do crime, para refazermos, para corrigirmos os erros, repararmos aqueles com quem nós convivemos e prejudicamos no passado. Deus nos dá a oportunidade de nos amarmos, aprendermos o amor pela reencarnação. Então, nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência material. Experiência que nós já vivemos diversas outras vezes, em outros corpos, em outros momentos, reencarnados talvez em outros lugares, não necessariamente nesse planeta ou nesse país. O mais importante é nos lembrarmos de que quando esse corpo aqui perecer, nós não morreremos. Nós permaneceremos vivos, vivendo numa outra dimensão. Uma dimensão que os médiuns aqui da Terra conseguem enxergar. Mas que aqueles que não têm esse sentido aflorado não identificam. Mas é para nós uma certeza, por tantas informações que nós já recebemos do mundo espiritual, que não deixam dúvidas de que isso é uma verdade, é um fato, e que é o que nos espera após a morte do corpo, o retorno ao mundo espiritual. O Espiritismo também ele vem nos trazendo uma recomendação muito importante para nós termos este conhecimento dessa verdade que vai nos libertar, que é a promoção do autoconhecimento. Nós tivemos na antiguidade Sócrates que nos recomendou, conhece-te a ti mesmo, e que depois Santo Agostinho vem nos trazendo, nos lembrando dessa recomendação, não é, do filósofo, no sentido de orientar-nos a buscarmos este conhecimento. Porque somente nos conhecendo é que nós vamos conseguir identificar onde nós precisamos melhorar. O que nós fizemos no dia de hoje? Como foi o meu dia? O que eu fiz que eu poderia ter feito diferente para ser uma pessoa melhor? Então, o autoconhecimento é isso, essa capacidade de olharmos para nós e identificarmos onde nós precisamos mudar, onde nós precisamos ser melhores. E aí, nós vamos nos lembrar que todos nós trazemos essas virtudes, elas estão intrínsecas em nós, não é? Nós trazemos o germe dessa perfeição, mas nós precisamos deixar que isso aflore, que isso venha para a prática. Então, nós vamos adquirindo a prática das virtudes, ao mesmo tempo em que nós vamos substituindo os vícios morais por essas virtudes. Nós poderíamos pensar, né? Mas quais seriam essas virtudes? São inúmeras, mas nós nos lembramos aqui do amor, do perdão, da caridade, da fé, da paciência, da benevolência, da indulgência, tantas virtudes, que contrariamente aos vícios morais, como por exemplo, orgulho, egoísmo, que são as chagas da humanidade, orgulho, o egoísmo, a ira, a maledicência e tantos outros, né, defeitos que nós apresentamos, porque ainda trazemos em nós esses vícios morais de uma forma tão expressiva. E nós temos uma obra que eu quero compartilhar com vocês, é um livro chamado O Código do Monte, As Virtudes do Sermão da Montanha. Quem estiver me vendo aí, está vendo a capinha do livro aqui. Ele é de autoria do Dr. Sérgio Lopes, do Rio Grande do Sul, editado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. O Dr. Sérgio Lopes, aqui nesse livro, ele faz uma analogia entre a aquisição das virtudes, né, a evolução espiritual, com a subida da montanha. Então, ele pegou o Sermão da Montanha, com as virtudes do sermão, né, com as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, e fez uma analogia com o desenvolvimento das virtudes. Muito interessante esse livro para estudo. Primeiro, ele começa dizendo o seguinte, que quando nós vamos escalar uma montanha, nós chegamos na base da montanha e nós olhamos em volta, o nosso olhar ele não vai longe.
nós conseguimos enxergar somente aquilo que está ali, por perto, ao nosso redor. Mas à medida que a gente vai subindo esse monte, o nosso olhar ele vai se ampliando. Nós vamos enxergando cada vez mais longe, até que nós chegamos no topo da montanha e de lá nós temos uma visão de todo o perímetro. A gente consegue enxergar tudo que está no entorno da montanha. Então, o nosso processo evolutivo é mais ou menos semelhante a isso. Quando nós estamos lá na base, quer dizer que nós ainda estamos muito apegados às coisas materiais, à vida material. Então, nós estamos presos lá ao chão, no solo. É preciso que a gente comece a trabalhar esse desprendimento desses bens materiais para irmos subindo essa montanha, conquistando as virtudes. E aí ele vai dizendo que a primeira virtude que nós precisamos desenvolver é uma virtude, gente, que não é fácil, porque na verdade nenhuma delas é fácil para nós, mas todas são possíveis, porque Jesus disse que nós poderíamos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Então a primeira virtude é a virtude da humildade. E aí nós vamos nos lembrar da bem-aventurança que Jesus disse, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Em algumas traduções, nós encontramos pobres de espírito, ou pobres em espírito. Nós compreendemos que, como tudo, né? Como muito do que Jesus disse, ele fala aqui numa linguagem figurada. Hoje, nós temos uma coisa muito comum entre nós, né? Quando alguém faz alguma coisa ruim, a gente diz assim, ô pobreza de espírito, num sentido pejorativo. É claro que aqui Jesus não estava dizendo isso. Quando ele fala de pobre do espírito, ele está falando da humildade. A humildade, então, ela seria essa virtude de base, a primeira que nós temos que adquirir. Por que tem que ser a primeira? Porque para que eu possa identificar em mim aquilo que eu estou fazendo de errado, aquilo que eu preciso melhorar, ou seja, para que eu possa colocar em prática o processo do autoconhecimento, eu preciso ter a humildade de reconhecer que eu cometo erros. Agora, nós temos a mania de ficarmos nos desculpando por tudo. Por exemplo, às vezes fazemos algo errado e não tem como esconder, porque foi algo visto e percebido pelas pessoas. Então, quando somos pegos em flagrante, muitas vezes a gente diz assim, não, tudo bem, você tem razão, eu cometi um erro, mas eu errei por isso, ou porque fulano fez isso, ou porque o outro me disse aquilo. Eu tento tirar de mim a responsabilidade e jogar para o outro. Não é? Não, olha, eu só gritei com você porque você falou de um jeito que eu não gostei comigo. Não, a decisão foi minha de gritar. Eu não preciso reagir da forma como você reage. Eu tenho meu livre-arbítrio. Então, a humildade, ela é essa virtude muito necessária para que nós possamos olhar para nós e pensarmos assim, eu preciso melhorar nesse aspecto. Eu percebo que eu ainda tenho muita dificuldade em perdoar. Eu guardo muita mágoa das pessoas. Se eu percebo que isso é uma verdade para mim, eu sei que eu tenho que mudar. Que eu preciso aprender a perdoar. Até porque é do meu interesse. Perdoar é bom primeiro para quem perdoa, não é para quem foi perdoado. Então, nós vamos identificando aquilo que nós temos as nossas fragilidades para que possamos melhorar. Às vezes a gente assiste uma palestra, ouve alguém que dá um ensinamento e às vezes, assim, com muita boa vontade, a gente pensa assim, nossa, mas eu queria tanto que a minha irmã ouvisse isso. Eu queria tanto que o meu marido ouvisse isso que esse palestrante está falando hoje. Mas será que eles precisam ouvir e nós? Muitas vezes eles também. Mas se nós estamos ouvindo, é porque nós também precisamos. E aquele que fala é o primeiro que ouve, né? Então, sempre que o palestrante fala isso, ele é o primeiro a se beneficiar. E todos nós, quando ouvimos, porque nós podemos aproveitar aquilo para refletirmos. O que eu tenho feito para me tornar uma pessoa melhor? Será que eu tenho cultivado a humildade de reconhecer que eu cometo muitos equívocos e que eu preciso melhorar? Então, é a primeira reflexão
que o Dr. Sérgio Lopes traz com essa relação entre as bem-aventuranças e a conquista das virtudes. Aí, na sequência, no Evangelho de Mateus, ainda, capítulo 5, versículo 4, Jesus diz assim: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Primeiro, a gente pensa o seguinte: a gente só consegue entender essa fala de Jesus se a gente consegue enxergar a justiça de Deus, não é? Sabendo que as causas das aflições, elas podem ter origem no presente, né? Nessa mesma existência, ou em existências anteriores. Nós só vamos conseguir enxergar, né, que os aflitos são bem-aventurados quando nós compreendemos como é que funciona o mecanismo da lei, da justiça divina. E aqui nos chama para a necessidade de uma virtude que nós temos que colocar em prática diante das aflições da vida, que é a resignação. É nós entendermos que tudo que nos acontece tem um propósito. Nós precisamos entender que a vida, ela nos ensina, ela nos traz lições. E quando nós compreendemos isso, fica mais fácil nós enfrentarmos a dificuldade, a dor. Isso nos traz o sentimento de resignação. Então, é importante que nós saibamos o porquê de existirem aflições no mundo. Porque quando nós compreendermos, aí nós vamos entender que tudo faz parte de um planejamento que é para o nosso bem. E embora hoje seja difícil, nós vamos enfrentar, vamos superar, e isso vai passar. Porque tudo passa. O sofrimento também passa. Aí já no mesmo capítulo de Mateus, capítulo 5, no versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bom, mansos nos lembra de mansuetude. Mansuetude que é uma outra virtude que nós precisamos cultivar. Então, a mansuetude é aquilo de nós não reagirmos de forma, às vezes até exagerada, diante de coisas da vida. Não é? É de termos esta serenidade, é de termos essa capacidade de aprendermos a relevar, a perdoar o outro. Então, a mansuetude, ela é algo importante para nós. A gente expressa muito no trânsito, quando nós estamos no trânsito. Quantas vezes no trânsito nós nos irritamos porque alguém vem e fecha o nosso carro, ou porque estamos nos preparando para estacionar numa vaga, o outro vem e entra, não respeitando? Então, é nesse momento em que a gente tem que colocar em prática a mansuetude, de não reagirmos, de não brigarmos, de não xingarmos. Quantas coisas horríveis acontecem, brigas que terminam até em morte, por conta de coisinhas bobas, assim, como um acidente de trânsito, não é? Exatamente porque a pessoa não consegue ter essa virtude da mansuetude no seu dia a dia. Bom, e aí no capítulo 5, versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E aqui, meus irmãos, entra a virtude da fé. Porque aquele que tem fome de justiça, sede de justiça, ele tem porque ele acredita nessa justiça. Ele acredita que a justiça de Deus é infalível. E quando nós acreditamos nisso, nós não estamos pensando que Deus vai punir alguém. Porque muitas vezes a gente diz assim, tudo bem, você pode escapar da justiça dos homens, mas da justiça de Deus você não escapa. Desejando que Deus seja aquele pai vingativo, rancoroso, que ele não é. Na verdade, Deus não castiga ninguém. Ele apenas deixa que nós possamos colher os frutos daquilo que nós plantamos, ou seja, consequências das nossas ações. E nos dá a oportunidade de repararmos os erros. Então, é o pai sendo pai, ensinando. Assim como a gente ensina o filho. Assim como o filho faz algo errado, nós vamos repreender a criança, vamos orientá-la a pedir desculpas àquele que foi ofendido. Assim Deus faz conosco. Ele nos ensina. Ele nos dá a oportunidade do aprendizado e de colocarmos em prática
aquilo que nós aprendemos. Então, a fé é justamente esse sentimento que nós cultivamos de sabermos que não estamos só, que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos maiores desafios, nós temos muitos amigos que se interessam por nós, nos dois planos da vida. Aqui em Goiás nós temos um ditado, eu não sei se vocês aí do Rio conhecem, a gente fala aqui que mais vale um amigo na praça do que dinheiro na caixa. Exatamente porque os amigos, eles são nossos bens mais preciosos. E aí, quando nós falamos amigos, nós incluímos a nossa família espiritual. Aqueles espíritos com os quais nós já temos vínculos afetivos muito fortes, nos dois planos da vida. Então, eles estão sempre nos ajudando, nos orientando. Quando nós temos essa convicção, tudo fica mais fácil, né? Ainda seguindo nas bem-aventuranças, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, quando Jesus fala de limpo do coração, né, da pureza de coração, nós nos lembramos das crianças, que ele diz que o reino do céu seria aqueles que se assemelhassem às crianças. Exatamente porque a criança, ela é espontânea, ela tem a espontaneidade e a autenticidade, ela é transparente. Quando a criança não gosta de algo, ela não faz questão de fingir. Nós, à medida que vamos crescendo, nós vamos assumindo e adotando máscaras sociais. Então, muitas vezes, embora nós não concordemos com algo, pela máscara social que nós nos colocamos, nós preferimos ficar omissos, não é? Ou, às vezes, fingir. E a espontaneidade é justamente aquilo de você ser sincero, de você ser verdadeiro. Totalmente diferente de ser mal educado. Não quer dizer que nós vamos ser mal educados, mas quer dizer que nós seremos verdadeiros nos nossos relacionamentos. Teremos a espontaneidade nos nossos atos. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, o pacificador é aquele que ele tem a paz dentro de si e ele contribui para que a paz se estenda para os outros. Porque nós sabemos que a paz que todos nós queremos no mundo, ela vai começar primeiro em nós. Nós temos uma música famosa que diz isso, né? A paz no mundo começa em mim. Então é preciso que primeiro eu esteja pacificado. E é preciso que eu haja como um pacificador nas situações em que a vida me colocar. Exatamente porque isso está intrinsecamente relacionado com a virtude do altruísmo. Nós conseguimos ser pacificadores quando eu consigo enxergar a necessidade do outro e muitas vezes eu vou abrir mão de algo que traria o meu conforto, mas em benefício de um bem maior, de uma coletividade. Então, o altruísmo é justamente esse sentimento de empatia que nós desenvolvemos, de nos colocarmos na situação do outro, para pensar como eu me sentiria se eu estivesse vivendo aquela situação. O que eu faria, o que eu diria? Então, eu me coloco no lugar do outro e eu ajo de forma que os interesses coletivos prevaleçam em relação aos meus interesses particulares. Então, pensem, né? Como Jesus, ele é fantástico para nos trazer esses roteiros. E, por fim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quantos cristãos foram perseguidos por causa da justiça? Não somente aqueles primeiros cristãos que deram a sua vida nos círculos romanos para serem fiéis a Jesus e a sua boa nova. Mas no decorrer dos tempos, quantos espíritos missionários que vieram com a tarefa de propagar e divulgar os ensinamentos da boa nova de Jesus e que por isso foram apedrejados, foram queimados vivos. Vamos nos lembrar de Joana d'Arc e de tantos outros mártires do cristianismo no decorrer dos tempos. Hoje, nós ainda temos essas figuras, não mais sendo jogadas para os leões nas arenas, mas sendo jogadas pelas línguas maledicentes, pessoas que atacam, que usam da maledicência, pessoas que caluniam,
que falam em verdades que destroem vidas alheias por não respeitar. Então, o cristão, ele precisa ter em mente isso, né? De que sim, Jesus disse, toda árvore que produz fruto é apedrejada. Se nós estamos trabalhando com Jesus, nós estamos produzindo frutos. E naturalmente as pedras chegarão. Chegarão nas ingratidões que nós vamos enfrentar, vinda daqueles entes mais queridos, pela calúnia, pela maledicência. Assim como Allan Kardec foi alertado pelos espíritos que ele enfrentaria tudo isso, e ele relata que sim, ele de fato enfrentou, todos nós precisamos estar preparados para enfrentarmos essas perseguições, com firmeza. E essa bem-aventurança nos lembra, por fim, da virtude da caridade. Fora da caridade não há salvação. Este é o lema do Espiritismo. E aqui nós estamos falando da caridade no seu mais amplo aspecto. A caridade material, que sim, ainda é necessária no mundo em que nós vivemos, mas estamos falando também daquela que nós conhecemos como sendo o BIP do espírito. A benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas, que é a caridade moral. É de nós colocarmos em prática aquilo que Jesus veio para nos ensinar, não é? Então, essas virtudes, elas estão todas dentro de nós ali, né? É preciso que nós façamos com que elas frutifiquem. E esse conhecimento da nossa natureza espiritual é que vão realmente, que vai afastar as chagas que nos impedem a evolução. A dor, então, ela é entendida como sendo um elemento educativo para o nosso aprendizado. Quando nós enfrentamos com resignação, nós aprendemos algo com aquela dor. E isso vai nos ser muito útil, tanto no resgate dos erros do passado, quanto no fortalecimento da nossa fé e da nossa coragem. Nós vamos aprendendo que mais importante é ser do que ter. O ter é transitório. O dinheiro, o poder, a riqueza, os títulos, isso tudo são coisas da terra. André Luiz, quando se viu no plano espiritual, louco para começar a trabalhar e ajudar, achou que poderia atuar como médico, porque era médico na terra. E o que foi dito a ele? Calma, meu irmão, a medicina aqui é diferente. E ele foi fazer o quê? Foi limpar o chão. Então, tudo que nós levarmos conosco são aquelas conquistas, aqueles tesouros que Jesus já tinha nos alertado, que a traça não rói, que a ferrugem não consome. É isso que nós vamos levar conosco. As leis divinas, elas estão gravadas na nossa consciência. Nós trazemos isso já dentro de nós. E ali nós encontramos todos os elementos necessários à conquista da paz e da felicidade, que é o destino de todos nós. O Espiritismo, então, ele nos traz esses princípios fundamentais, à luz dos ensinamentos de Jesus, que nos ajudam nessa jornada. Nos falando sobre a existência de Deus, sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação, sobre a necessidade do esquecimento do passado, para que possamos renascer juntos no mesmo lar, os inimigos do passado, hoje na figura de mãe e filho, de pai e filha, de irmãos, de cônjuges. Nos diz também que o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material é normal, pela mediunidade, que devemos ter fé raciocinada, questionar, passar pelo crivo da razão, tudo antes de aceitar como verdadeiro. Que fazemos parte de uma grande lei de evolução, porque todos nós estamos destinados à perfeição, que um dia nós conquistaremos. Estamos sob esta legislação de Deus que nos traz as leis morais da vida, para que possamos, aprendendo essas leis, colocando-as em prática, conquistarmos essa perfeição que nos espera. Então, esse conhecimento da verdade é o que vai nos conduzir à libertação dos nossos vícios morais, a libertação das nossas dificuldades e mazelas. E é o estudo da doutrina espírita que vai possibilitar esse conhecimento. Os apóstolos de Jesus conheceram a verdade
e se libertaram da realidade material. Eles passaram a dedicar a vida a Jesus, a partir do momento em que o conheceram a sua mensagem. O objetivo para o qual nós somos criados, né? A perfeição. O estudo constante, portanto, é um roteiro seguro. E lembrando, né? A fé sem obras é morta. Então, estudo e prática da caridade. Esse é o caminho. Que Jesus possa abençoar a todos nós para que nós possamos seguir neste caminho que vai nos levar ao encontro de Jesus. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Que Jesus possa nos abençoar sempre. Muito obrigado, Ivana. Muito obrigado pela verdadeira aula dessa noite. Convidamos a todos agora para que nos acompanhem mentalmente na nossa visualização terapêutica e a irradiação. Vamos então, com os olhos fechados, imaginar que estamos adentrando a Câmara de Passes. Somos recebidos pelo querido benfeitor Dr. Guilherme March, que nos abraça carinhosamente e diz em nossos ouvidos: tudo é possível àquele que crê, tudo posso naquele que me fortalece. O Dr. March nos indica o local a sentarmos. Os passistas nos recebem com muito carinho. O Dr. March faz uma prece ao médico Jesus, implorando por todos nós, pedindo força e saúde, alegria de viver, bom ânimo para a luta diária. Os passistas iniciam seu trabalho e os fluidos medicamentosos visitam as nossas células, beneficiando-as. Nos é oferecida a água magnetizada. E juntos agora vamos à irradiação. Jesus querido, médico bondoso, imploramos em favor daqueles cujos nomes se encontram nos cadernos da Casa de Batuíra. Te pedimos por aqueles que se encontram no nosso pensamento. Imploramos em favor dos irmãos e das irmãs que estão conosco na reunião online. Pedimos em favor de que estão em sofrimento no mundo inteiro. Pedimos pela paz do mundo, Senhor. E tudo isso, Senhor Jesus, nós te imploramos em nome do Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Nós agradecemos mais uma vez a Ivana, aos companheiros que estão conosco pelo Zoom, aos tantos que estão conosco pelo YouTube. Convidamos para amanhã. Estamos juntos às 15 horas, no momento de oração da Casa de Batuíra. Muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe abundantemente. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, Ivana. Beijo de todo mundo aí. Muito obrigado. Obrigado, Fátima.